E aí, senhoras e senhores, estamos mais uma vez, novamente, de novo, aqui no Se Liga Empreendedor, desmistificando a cultura do empreendedorismo e levando até você o que a gente tem de melhor em Sergipe, The World, papai. Então, ó, hoje tenho duas mulheres maravilhosas aqui compondo a bancada comigo e eu espero que a gente possa ter um bate-papo massa de verdade. E antes de mais nada, inscreva-se no canal, mande esse vídeo aí em todos os grupos que você tem, seja o grupo do Baba, da política, mande para todo mundo, mande para sua tia que fica te empurrando concurso público, você manda para ela também, tá certo? Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Vocês estão bem mesmo, de verdade? Então, ótimo. Prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Pô, eu que agradeço. Soubesse, eu tinha colocado uma beca assim, mais old money, mais casual chique. Um suéter. Você tá na vibe aí, Steve Jobs. Steve Jobs, simplicidade. Ó, a gente tem uma cultura aqui que quem chega se apresenta. Eu queria que vocês fizessem um briefing, o pitch da empresa, que são vocês mesmos. Vocês se apresentassem, falassem um pouco do currículo vitae. Certo? E só brevemente para a galera conhecer vocês de verdade. Pode começar. Vamos lá. Eu sou Nara Rebouças, eu sou advogada formada há vários anos, tipo mais de 30 anos, não vou nem dizer para não denunciar a minha idade. Só financeiro. E eu sou especialista em direito de trabalho, processo de trabalho, e eu trabalho basicamente com empresas. Eu sou advogada trabalhista, mas só trabalho para empresa. E eu trabalho de uma forma preventiva. Eu evito que a empresa tenha um passivo trabalhista. Como é que eu faço isso? Eu dou consultoria. Então, assim, eu trabalho para várias empresas, a maioria no interior do estado, e diariamente o RH, o pessoal da segurança, todo mundo entra em contato comigo, doutora, pode isso, pode aquilo. Então, a gente faz com que... Então, assim, eu tenho um maior orgulho de dizer que as empresas para as quais eu trabalho têm quase zero de passivo trabalhista e com um índice muito bom de improcedência de processos. Ou seja, porque a gente faz tudo ali redondinho, tudo pensando antes, treinando a equipe, qualificando a equipe, porque eu, assim, sigo dizendo que o conhecimento é que nos leva longe, né? Então, assim, a gente precisa... E é muito bacana esse podcast para a gente poder trocar ideia, para a gente ensinar o pequeno empreendedor, que às vezes pode não ter condições, pode até achar que não tem condições de ter uma assessoria jurídica, de modo que eles possam fazer a coisa certa e evitar uma dor de cabeça depois, que um processo na Justiça do Trabalho é uma dor de cabeça. Qualquer processo é... Fica à vontade, mulher. Bom, boa noite a vocês. Né? Obrigada pelo convite. Eu me chamo Katia Lima, eu sou psicóloga clínica. Também estou formada há alguns anos aí. Não convém. Sem dados. Eu sou membro candidato do Círculo Psicanalítico de Sergipe, fazendo formação em psicanálise. E também atuo como psicóloga clínica aqui em Aracaju e online também. Já trabalhei em RH, que também me dá um certo manejo aí nas questões do trabalho. Com a Nara, a gente já tem um bate-bola aqui interessante de outros eventos. Ah, massa demais. A gente sempre recebe aqui empreendedores e o que a gente vê, a gente nota que o pequeno empreendedor ele sempre está preocupado mais assim na cara da empresa, no produto. Mas essa questão de assessoria jurídica, principalmente, a gente só fica esperando a pancada vir, né? A gente nunca percebe. E, assim como a RH também está ali fazendo a triagem disso, a gente tem que fazer triagem de processos, assim. Pro primeiro passo do empreendedor, buscar esse tipo de coisa, assim, o que é que vocês acham que é mais importante? Na verdade, empreender não é fácil. Eu vivo dizendo que as próprias leis, elas são muito benéficas para o empregado sempre, para o empregador. Você entra na Justiça do Trabalho, quando você representa a empresa, você já é visto como vilão. As pessoas esquecem da nossa... Como é difícil empreender, como a nossa carga de imposto é alta. Então, todo esse ônus, né? Então, assim... mas não tem para onde correr, você tem que fazer o certo, porque senão aquele barato sai caro. Então está tudo na CLT. Então, se você não pode ter um trabalhador, se for pessoa física, com todos os requisitos de uma relação de emprego sem carteira assinada, você tem que recolher FGTS, porque agora tudo é demissão indireta, é como um empregado demite seu empregador, porque geralmente, né, todo mundo sabe que é justa causa. O empregador demite o empregado porque ele cometeu alguma falta grave. Agora está na moda. Existe a possibilidade da demissão indireta, quando, tipo, o empregado não recolhe a FGTS. Ele vai na justiça e diz, olha, ele não está recolhendo meu FGTS, eu não quero mais continuar com essa relação de emprego, e ele te demite tendo que pagar aviso prévio, pagar multa dos 40% do FGTS, liberar guia de seguro-desemprego. Então, está tudo na CLT. Então, é só ter consciência de que não tem... É uma fórmula de bolo e que você tem que fazer o certo, porque senão você vai pagar caro. E todo aquele investimento que você fez, você pode botar tudo a perder. Tá? Imagina, e na contratação dá para prevenir essas coisas também, né? Dá, como dá, né? A gente tem, inclusive,
instrumentos psicológicos para ajudar na prevenção de pessoas mal intencionadas, mas eu acho... Assim, tu foi psicologicamente, dá pra você entender assim, Sim. esse caba vem pra dar 1-0 na gente. Não só nos instrumentos psicológicos, como a própria entrevista. O que a gente faz aqui de conversar é uma conversa que tem lá a sua diretriz, a gente vai fazer perguntas objetivas, mas você percebe na própria estrutura do discurso daquela pessoa que ela pode estar manipulando as informações. Então, o processo seletivo ele já é um processo dirigido para ser científico. Ele é científico, né? A gente estuda para entrevistar uma pessoa e poder identificar ali traços. Eu não posso afirmar porque eu não estou fazendo psicodiagnóstico, mas tendências de que aquela pessoa pode não ser exatamente confiável. Entendi, né? Entendi. Mas tipo, agora você abriu um portal na minha cabeça. Abriu um portal na minha cabeça de um assunto que agora me balançou demais. O que é que dá pra entender assim na entrevista? Porque a gente tá falando do caba que vende um acarajé aqui. Sim. Né? A gente, uma pessoa que vende um bolo no pote é até um dono de empresa que fatura 1 milhão. Mas nessa entrevista, assim, quais são as coisas que a gente deve prestar atenção nisso? Olha, eu acho que tempo que a pessoa permanece em cada análise do currículo, né? Na análise do currículo, já começa na análise do currículo. Você começa a ver uma pessoa que pinga muito, né? Que está toda hora pulando de galho em galho, bota o pé atrás, né? Isso eu acho que é o primeiro indício. A questão da formação, isso são as coisas da análise curricular. Quando você encontra aquela pessoa, ela tem que ter consistência no discurso dela. Porque, às vezes, ela começa a falar, não, porque eu comecei aqui. Todas as situações de emprego, ela foi injustiçada, alguém perseguiu ela. Peraí. O vitimismo, né? Você pode ser, de fato, perseguido por algum empregador. Na área está aí para confirmar isso, né? Na Justiça do Trabalho, deve ter muito processo nesse sentido. Mas em todos os empregadores, eu acho que é essa inconsistência que aparece no discurso e que a gente está ali treinado para ouvir. Sim, né? sim. O tempo que ela ficou, a formação dela, se ela fez uma pós e aí ela não sabe dizer quando terminou a pós, sabe? Você começa a pegar essas inconsistências no discurso e falar, bom, e você sinaliza, porque muitas vezes vem indicado. Acho que pequenas empresas têm muito essa característica. A pessoa vem, conhecido do conhecido, e aí chega lá com um currículo falando, mas ele é meu amigo, brother, conheço, ó, super de confiança. Aí você, que tem o ouvido, o olhar treinado, fala, não sei. Vou fazer essa escuta, vou pegar alguns testes, vamos testar aqui. Por isso que, às vezes, essa entrevista informal, sem um profissional mediando isso, pode acontecer, inclusive, nessas circunstâncias que a Nara falou. O cara topa fazer um contrato de boca e, na hora... Isso aí é uma E outra coisa, tipo assim, né? para o empreendedor, para o pequeno empreendedor que está ali começando, como você falou, vendendo acarajé, tem que ter muito cuidado com aquelas pessoas. Não, eu vou começar a te ajudar, sabe? Entre aspas. Começa a te ajudar e, posteriormente, vai dizer, não, eu era empregado dele. Né? E porque começa a ter todos os requisitos de uma relação de emprego. Diz, não, ele me pagava. Não tinha omite horário. que ele só pagava por produção, quando ele fazia alguma coisa. Então, você tem que ficar muito atento com aquele amigo, com aquele que dá aquela ajudada, que mais tarde pode ser uma dor de cabeça futura. Entendeu? E até com desvio mesmo, né? Porque o cara fala, não, pô, eu vou te ajudar aqui, eu vou dirigir o carro pra você hoje. Aí acontece um acidente. E aí o cara coloca desvio de função em cima de você. Pois Né? é. O cara, não, aí tem uma foto, ele vai lá, aqui, ó, eu dirigi o carro. Né? E lasca o cabo, né? Tem que ficar ligado. Por isso que é importante estar prevenindo. E hoje em dia, assim, hoje em dia está acontecendo um fenômeno que eu acho que com a geração de influenciadores isso aumentou ainda mais, que é o cara entra com a imagem dele no business. Não sei se já perceberam, hoje o cara chama, vamos supor que o cara quer Carlinhos Maia na empresa, Carlinhos Maia vai entrar na BMW, ele não vai botar dinheiro, ele vai botar a imagem dele. Né? E isso é um ponto que está acontecendo muito aqui. Permuta. Pode ser, mas não é bem uma permuta. O cara vira sócio da empresa. É como aconteceu. O influenciador... Aí ele não quer dinheiro do cara para ele entrar, por exemplo, eu vou te dar 10%, em troca eu quero sua imagem. E aí como é que faz para fazer um contrato disso? Como é que mensura o valor daquela pessoa, da imagem, do alcance do... Sabe? Isso é um negócio que não é palpável. Aí já foge das relações de trabalho, né? Aí seria um contrato civil, assim, porque é uma permuta, como ela falou. Você bota a imagem, você entra como sócio. Então, não é empregado, não é uma relação de emprego. Sim. É uma relação que a gente fala, uma relação cível, porque vai ser uma prestação de serviço ou uma sociedade, alguma coisa desse sentido. Mas não é relação de trabalho. Sim. E outra coisa é os PJ hoje, né? Hoje em dia... Outro dia eu estava vendo entrevista
questão muito interessante, que eu sou de uma geração que a pessoa queria ter carteira assinada. Quando eu vi aquela história do Marçal, lá em São Paulo, ele ostenta hoje a pessoa que trabalha, o empreendedor. Man, né? Isso, ele quer, assim, que achando que essas pessoas elas estão bem de vida, que não precisa ser assalariado. Então, é um movimento que a gente está vendo, que antigamente todo mundo queria uma carteirinha de trabalho assinada, hoje em dia não. É um caminho diferente. E aí o direito do cabo que é PJ? Então, depois da reforma que teve na CLT, tem essa possibilidade de você terceirizar, chama-se pejotização. Que antigamente você só poderia contratar a pessoa por PJ que não fosse atividade fim da empresa. Um exemplo, sei lá, uma empresa de segurança. Aí você vai contratar a menina da faxina da limpeza. A faxina não é atividade fim de uma empresa de segurança. Aí a menina da faxina, a equipe da faxina poderia ser PJ. Hoje não, todo mundo pode ser PJ. Aí você vai para a justiça para pedir vínculo, para dizer que apesar de ser PJ, porque PJ é prestação de serviço, você pode mandar alguém no seu lugar. Mas um empregado não pode mandar ninguém no lugar dele, porque tem a pessoalidade. Um dos requisitos de uma relação de emprego é a pessoalidade. A PJ não exige isso. Eu não fui trabalhar hoje, mas eu posso mandar minha sócia ir no meu lugar fazer uma audiência para mim. Então, minha relação de trabalho, minha prestação de serviço com as empresas que eu trabalho é PJ. Por quê? Porque eu não sou, obrigatoriamente, não tem que ser sempre Nara que vai participar de todas as audiências. É o meu escritório, pode ser a Nara, pode ser a Ana Maria, pode ser a Márcia. Mas não vamos ver isso aí. Não vamos ver, geralmente é uma relação de emprego camuflado. Se a pessoa for para a justiça pedir a relação de emprego para receber FGTS, seguro-desemprego ao final, férias, 13º, ele vai ter que provar que eram os requisitos de uma relação de emprego e é muito difícil para a empresa provar que não. Aí tem que ter um contrato dizendo isso e tem que ter os requisitos. Tem que provar que não tinha os requisitos de uma relação de emprego, que é a pessoalidade, horário, cumprir horário, bater ponto, tá? Ele pode chegar a hora que ele tiver, ele pode chegar a hora que ele quiser. Empresas com mais de 20 empregados obrigatoriamente tem que ter cartão de ponto. Menos de 20, não. Então, assim, tem que provar todos esses requisitos. Que ele, quando ele não ia, ele dava satisfação. Ele ligava, olha, eu não estou indo hoje porque eu estou doente. Porque um PJ, em tese, não tem obrigação. Ele tem aquele objeto. Prestar serviço, fazer um... E a mulher, se ela tiver prenha? A mesma. Não, se for PJ, não tem estabilidade no emprego. Se for provado que é uma relação de emprego, aí sim ela tem. Entendi. Mas aí ela tem que botar na justiça. Tem que botar na justiça para ter esse reconhecimento. Cara, isso é complicadíssimo. É demais. E para o pequeno empreendedor. É uma linha muito tênue para o pequeno empreendedor entender isso. Mas tem que ter muito cuidado. E é aquela história, né? O grande empresário acaba... o pequeno empresário é confundido com o grande empresário. E aí, numa hora dessas relações de trabalho, parece que o pequeno empresário é tratado como grande. E aí isso é muito desigual, injusto. É pra todo mundo. De Chico a Francisco toma pancada. Toma pancada. Isso é complicado. E aí é isso, o cara que começou a vender acarajé, a moça que fazia salgadinho, é tratada da mesma maneira que o que seu cliente. A lei é a mesma para todo mundo. Mas porque é mais caro, ele né? Não tem, ele não estabelece lá um empresário para com tantos empregados é tanto e não existe a lei, é a mesma para todo mundo. Você pode ter uma empregada doméstica em casa, que a relação de trabalho doméstico foi também recentemente regularizado. Você pode ter um empregado só, você pode ter 500 empregados. A lei é a mesma. Tem que pagar 13º ao final do ano. Você tem que conceder férias após um ano de trabalho. Mas a natureza do empregador é outra, né? Assim, faturamento, não tem comparação. Inclusive recursos para se defender. Mas aí não tem para onde fugir. A lei é a mesma para todo mundo. O mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. Rapaz, é melhor procurar profissional para entender isso aí, viu? Porque, assim, o cara que, por exemplo, ele é MEI, ele tem direito a um funcionário ali. Só que às vezes o cara tem um açaizinho, tem um funcionário já, mas aí ele quer contratar um motoboy fixo ali, aí ele faz um PJ com o cara. Aí esse cara sofre um acidente. Olha o problema. Olha o problema. É porque o MEI, no caso, ele teria que recolher INSS para ele ter um auxílio. Só que eu acho que é só um, né? Eu acho que é só um funcionário, né? Complicado. Mas esse é o risco que o empreendedor corre. A gente fala que é o risco do negócio. O risco do business é esse. E outra coisa que é muito comum hoje, que é um debate, principalmente em redes sociais, é assédio, né? Assédio que é o feminino, eu acho que é
90%, acho que é bem maior com as mulheres, e até o assédio moral do trabalho também existe muito, né? Que se mistura, né? Se Feminino mistura, e moral acaba no mesmo Assédio campo. moral é uma coisa interessante, porque assim, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Só que só foi regulamentado, só começou a ter força no final dos anos 90, começo de 2000. Né? Então, quem descobriu? Os psicólogos, né? Tanto a comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg, e quanto o assédio moral começaram com psicólogos. Marie Curie é uma... Marie Curie, não. Esqueci, é uma francesa, uma psicóloga francesa, que ela começou a perceber nos pacientes dela relatos de estarem doentes por conta das relações de trabalho. Então, isso institucionalizou. Mas o que é interessante é que na CLT, nessa lei que fala lá que você tem que ganhar salário a cada final do mês, até o quinto dia, que você tem que pagar férias, não existe a definição do que é assédio. Não tem dizendo o que é assédio moral. E assédio, o que é assédio praticamente? É uma conduta, pode ser até um olhar, uma prática de forma reiterada. Todo dia aquela pessoa, e tem que ter um alvo específico, sabe assim? Eu quero tirar, digamos assim, tirar a paz de uma forma deliberada de alguém. Então, assediar hoje está banalizado, porque como não tem um conceito específico do que vem a ser assédio moral no ambiente de trabalho, todo mundo hoje entra com a reclamação trabalhista pedindo assédio. Ah, porque meu chefe me olhava feio. Ah, porque meu chefe colocou uma meta que eu não conseguia cumprir. Ah, porque meu chefe me chamou de... botou algum apelido. Ou porque estavam falando da minha vida pessoal no ambiente de trabalho. Então, tudo isso é assédio. Mas as pessoas estão banalizando o que vem a ser um assédio. É uma coisa importante? É. Precisa ser falada, debatida? Precisa. Mas enquanto não tiver um conceito próprio do que vem a ser assédio moral nas relações de trabalho, a gente vai ficar nessa coisa assim, muito solta. Sim. Quando não está definido, fica solto, né? E aí todo mundo pode falar o que Todo mundo quiser. pode falar o que quiser. Né? Mas identificar, muitas das vezes, é difícil, né? Porque às vezes o funcionário ele está sofrendo assédio ali do patrão. E até meu local de fala é masculino. E aí é difícil porque a gente fica... É de homem para homem, muitas das vezes, né? E a gente fica... Cara, eu não sei se esse cara tá me assediando, eu sou eu que sou fraco. Sabe? Eu que não suporto, aí a masculinidade. Eu não suporto a pressão. Cara, aí o cara fica, não, eu tenho que suportar, ele tá falando isso, mas aí, sabe, eu sou o cara. Mas tem E coisas que aí não dá pra a cabeça. Exato. Não, mas é isso de entender quando é assédio. Porque aí a gente já vai pra psicologia do negócio, né? Mas assim, só o assédio é aquela coisa reiterada, repetitiva. Sim. Um fato isolado não caracteriza um assédio. Pode acontecer um dano moral, porque Sim. imagine. É chega uma aqui e fala agressão assim, verbal, você me né? furtou. Olha, sumiu uma coisa aqui na empresa e foi você que furtou. Foi um fato sozinho, foi um fato isolado, porém foi uma coisa muito grave. Você atribuir a alguém uma prática de um crime, porque furtar é crime, né? E depende da moral. Da moral todo mundo tem, né? Do que é certo, do que é errado, é uma coisa grave. Foi um fato isolado. Então, eu entendo que isso não seria um assédio, seria um dano moral, propriamente dito. Mas assédio é aquele todo dia. Ah, você é incompetente. Ah, se você não quiser emprego aqui, tem um monte de gente na fila querendo emprego. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Uma desqualificação, desmerecimento do trabalho, isolamento, tratamento de silêncio. O que a gente ouve isso na clínica. Esgotamento. Tipo, o cara não pode ir no Você- banheiro. Não, Exato. tem uma empresa aqui em Sergipe famosa por ela determinar a quantidade de vezes que a pessoa pode ir no toalete. Isso não pode acontecer. Não pode, isso não pode gente. acontecer. Não, é tipo... Isso é desumano. Telefone. O cara não pode pegar no celular. Não, beleza, não vou ficar no celular aqui, mas... Eu preciso ver se porque minha tem os família tá limites, viva, né? Ramon? Assim, a essa gente está parada num que é momento difícil do muito limite. confuso, porque assim, eu acho que o empregador, quando você está numa relação de trabalho, você tem que aceitar alguns tipos de cobrança, Sim. horário, Metas, até metas. É ok. Não, é críticas empresa. construtivas também é ok. Exato, Você a pode dizer, feedback. olha, não gostei disso, eu gostaria. Agora, tudo é a forma como se fala, né? Tem aquela lema, né? Elogie em público Sim, e e reclame em critique particular. no privado. É aí que entra também a CNV, a comunicação não violenta. Sim. Porque a comunicação não violenta, Ramon, não é só dizer o que você quer ouvir. Sim. Comunicação violenta é uma forma branda de você falar as coisas de uma forma que não gere aquela... Constrangimento. A gente está falando de poder dialogar. A CNV, ela prega o diálogo. A empatia, A empatia. Então, você, a partir da escuta do outro, você se coloca no lugar e pode falar, bom, ele está passando por isso. Vamos ver o que eu posso melhorar, onde é que a gente pode se entender. Porque eu acho que a questão da CNV é o entendimento. Se a gente não se ficar só uma pessoa enfiando pressão,
exercendo pressão na outra, alguém vai sucumbir. E geralmente Vai. quem sucumbe é o mais fraco, como você falou. Né? O cara que fica ali precisando do trabalho, pressionado pela família, pressionado pelo mundo do consumo. Não tem como a gente não se sentir pressionado por essas surta, coisas. e aí cada vez a gente vê mais a galera com problemas psicológicos por causa do trabalho. E muitas das vezes também são coisas que já são particulares. E aí, Isso se mistura. Se mistura. Que Eu acho até que se sobrepõe. Se sobrepõe. Não tem, como você falou, tem o mais forte, o mais fraco, as costas são mais grossas, outros é mais sensível. Mas a gente tem que entender como um todo. Porque, assim, a comunicação não violenta, ela evita aquele rótulo, tipo, você sempre chega atrasado, você é muito bagunçado. E não é só para as relações de trabalho, não, tá, mãe? Para as relações até afetivas, o seu relacionamento com seu filho, em casa. Então, assim, você já vem com rótulo, você já vem com o julgamento, porque o julgamento é muito típico do ser humano. A gente né? faz isso. Inclusive, a gente faz com a gente, imagina se não vai fazer 24 horas a gente tá julgando as pessoas, tudo, né? tudo, E até a gente faz com a gente. Esse é o produto, a gente problema. vê um refrigerante com a embalagem ruim, a gente fala, isso aí não presta. Tudo, é nem beber o negócio, a gente julga tudo, assim, por embalagem. E às vezes até assim, essa daí é patricinha, essa daí não É, quer não nada vai pra voz do trabalhar Brasil, não, então essa daí é só vaidade. Escovou o cabelo 5 da isso. manhã com o cabelo escovado, isso aí. Eu não dou valor a quem escova o cabelo 5 da manhã também, não. Eu julgo logo. Eu falo, você Mas escova o cabelo 5 da julgar, manhã. a gente pode julgar e vai julgar. Nara, em nome de Jesus. A gente vai julgar, Ramon, Vamos só que a renegando. questão Eu julgo. é como você vai fazer. Se você vai fazer isso Sim. e como você vai falar para a pessoa. E Vamos se isso lá. interfere na relação de trabalho. Você tá julgando uma pessoa Sim. que escova o cabelo 5 da manhã. Não tô falando que sou eu, mas Não, imagina mas se essa acordou que pessoa. Imagina se essa pessoa tem trauma na vida toda, porque não tinha um cabelo Meu bom. Jesus. Então, assim, a empatia é você perceber. Aí, assim, você tem que dizer, quando você me julga. Sim. Eu me sinto desconfortável, eu me Demais. sinto, né? Então você tem que dizer como você se sente para aquela pessoa. E aí conhecer o histórico da pessoa. Eu tive bullying no colégio porque meu cabelo não era bom. Mas isso faz parte da relação de sim. trabalho. Porque eu acho que também tem isso aqui, cara. Você não pode falar do meu cabelo, porque isso não tem nada a ver com a nossa Nunca relação de vi, trabalho. eu vendo Não pode. carro. Vamos falar aqui de trabalho, porque acho que quando a gente também se coloca num lugar de afirmação, fala, olha, isso aqui é trabalho. Trabalho não cabe você comentar do meu corpo, do meu cabelo, das minhas unhas, do meu comportamento, inclusive na rede social, porque isso acontece. A pessoa vai na rede social e usa isso contra o empregador. Tem uma parada contra o aqui. empregado, desculpa. Estou falando Não, tá certíssimo. alguma bobagem? Não, tem uma coisa que a galera tá usando como assédio também, que é quando você coloca uma característica para determinada profissão. Por exemplo, na minha área publicitária, geralmente eu vejo um casting para propaganda e o cara tá falando, eu quero fulano, a tal altura, tal etnia, tal. Só que aí entra um debate de que, tipo, não, isso daí, para nós que somos atores, ou para nós que trabalhamos com a imagem, você tá buscando, sabe? E aí, às vezes, é uma publicidade de algo que precisa de um cara com um aspecto meio estereotipado indígena, por exemplo. Que porque a imagem é isso, né? Mas, olha, precisa de um cara que é mais caboclo, moreno, tem muito cabelo, que é o que geralmente a gente conhece como indígena. E aí a galera confunde isso com assédio. Com Eu já não preconceito, Eu também né, eu com não concordo racismo. também. já Eu não acho acho que que não. é É só uma- o perfil que você precisa. Só que tem empresas que não são do tipo, por exemplo, que buscam isso, né? Vocês lembram do currículo com foto? Não pode, a gente recebia antigamente currículo com... As empresas exigiam nos Não anúncios pode de mais, trabalho. não. Eu nunca mais, eu não sei, eu nunca botei um currículo. A gente está vivendo um mundo bem diferente. né? Eu nunca botei um currículo. Já tem não, muito né? tempo que não se bota anúncio Tem muita com coisa foto. que hoje não pode Minha mais. carteira de trabalho é branca, a cor mais linda. Eu e Felipe Pablo Massal não tem carteira assinada. A minha é mais linda que a de Pablo Massal. Nunca foi assinado na vida. Pois é. Eu tirei por causa do passaporte. Mas se não, eu não teria, não. Às vezes é vontade de não trabalhar, né? É nada. Faltou uma surra. Aí ele tá fazendo psicanálise, ó, selvagem. Cada um usa a técnica que tem. Então. O domínio é esse. Mas veja, a foto não tem importância nenhuma. Pra mim, eu achava que tem importância de ver a cara da pessoa. Mas é o pré-julgamento também. Pois é, mas as pessoas analisavam o quê? A partir das suas pré-crenças, das suas crenças que iniciais. pariu Então, mesmo. Eu nunca se era pensei uma nisso. mulher Tem, com se tem cabelo um cabelo, assim, Nunca pensei nisso. o cabelo rastafári, o cabelo trançado, o cabelo black, né? Se é obesa. Se é obesa. Sim, não sim. tem, não. O Você homem, né, percebe. com uma feição mais fechada. Sim. Aí a gente tirava foto sorrindo, já tinha o julgamento. Não sei, essa daí, hein? Se sorrir na foto de emprego, vai sorrir pra quem? Não, e sorri demais. Também gente alegre demais não presta. Também não. Olha, 5 da manhã deu escova e tá sorrindo, essa pessoa tem sérios problemas. Nem Freud ia ficar. Lacan, Foucault, ninguém ia entender nada sobre essa pessoa. Pra mim não dá certo.
Mas isso é um negócio. Então, essa comunicação não violenta que vocês estão falando aí, ele é um conjunto de parâmetros, um protocolo. De assim, práticas, né? mesmo, de práticas. São práticas, Sim. né? Que a gente vai realizando em conjunto, assim, né? Então, acho assim, quanto mais pessoas tiverem familiaridade com a comunicação não violenta, que é você falar sem tentar julgar, embora a gente tenha o nosso julgamento. Agora, o que eu faço com o meu julgamento? Eu saio por aí disparando preconceitos porque é o que eu penso? Não, a vida... Aquela coisa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Exatamente. Ou então, assim, ele é grosseiro com todo mundo. A gente não tem que obrigar. Não é obrigada obrigar a aceitar. um homem assediador, que é mundo. grosseiro, que encosta demais. Isso é assédio, isso é agressivo. Talvez nem seja um assédio tão qualificado, mas é agressivo. Não tem que estar tocando as pessoas, sabe? Sim, Não tem necessidade. A gente fala pode falar. Cuspindo, às vezes, também. Fala tocando. Fala assim. tocando. Cuspindo, tocando. E isso foi muito naturalizado até década de 90, talvez, os homens encostarem, falarem, elogiarem, aí falar assim, mas não para, eu sou casada. Cara, mas eu tô só elogiando. Ainda faz aquele olhar, né? Então, Tarcísio Meira, né? Exato. E como você falou, a mulher, por qualquer fonte de pesquisa, assim, você vai sempre identificar que a mulher é a maior vítima de qualquer tipo de assédio. Assim, as minorias, os gays, as lésbicas, sabe, trans, assim, mulheres, empresas, quem tem obesos. estabilidade, a gestante, aquela pessoa que voltou de um acidente de trabalho. Sim. Sempre a minoria, elas são mais... Só que assim, agora são a gente vulneráveis. só que a gente também está indo para um outro... Eu tô achando... É uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente tá indo muito pro outro lado, que são... A pessoa já fica assim, porque é meu lugar de fala, isso está acontecendo porque eu sou negra. Também não é por aí. Eu acho que a gente precisa ter Aí você cautela, justamente né? banaliza uma coisa que é super importante, que é a identidade, né? Então, assim, se todas as questões agora forem sobre identidades, o que a gente faz com o que é subjetivo? Né? Com aquilo que é comum a todos, aquilo que é comum a todos. Porque todo mundo tem lei para cumprir, exigências de trabalho, moral. Boleto para pagar. Então, assim, se cada um for requisitar o seu lugar de fala, o seu lugar de identidade, a gente não vai chegar em lugar a gente não nenhum. consegue ser social, Concordo. a gente não consegue viver em sociedade. Cadê a civilização? Cada um por si, a gente vai se embolhar? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então, assim, não tem como numa empresa só ter gente branca hoje em dia. Ou uma empresa que até pode ter só empregados negros, mas isso também empobrece, eu acho, o próprio ambiente de trabalho, empobrece o mercado. Então, acho que desperta um preconceito. Uma rivalidade. Uma rivalidade. Porque, tipo assim, outro dia eu vi uma guerra, uma influencer falando, né? Você vai aceitar um médico que veio de cota? Assim, já começa a criar aquela coisa. Então, assim, tá polarizando. Eu acho que as pessoas estão indo para um lugar que não é bacana para a sociedade de uma forma geral. É sempre pensar assim, você caiu de moto, o médico que chega no SAMU, você pergunta se ele Pelo amor de Deus, eu quero ser atendida. Eu quero viver. Essa minha perna, a minha dor. Entendeu? Mas aí vida. também tem outro debate da meritocracia. Aí é outro rolê social dessa sociedade líquida. Tá chato. Tá meio chato. É chato, mas ao mesmo tempo a gente não pode se furtar desse debate. Porque, assim, quanto mais a gente também se encastelar nas nossas convicções, mais as coisas vão continuar acontecendo. Então, assim, é importante que uma pessoa preta fale da onde ela vem, o que aconteceu com ela. Assim como é importante o branco falar, olha, eu tive privilégio. Sim. Minha família tem herdeiros, eu tenho herança na minha família. Então, cheguei até aqui por mérito da minha família. Sim. E gente que veio de baixo falou, olha, eu tive que passar por isso. E aí, essas pessoas nunca mais não podem conversar, não podem conviver. Né? Elas podem, e podem trocar experiências. Isso é que é o mais rico da nossa experiência humana. E a CNV, justamente, ela objetiva isso, porque ela traz 4 pilares, né? O sentimento... A observação, né? A necessidade e um pedido. Tipo assim, um exemplo prático no caso de uma relação de trabalho. Aquele empregado que sempre chega atrasado. Aí você vai reclamar com aquele empregado que ele sempre... Aí, ao invés reclamar ou você vai perguntar para ele? Aí ele fala assim, aí ao invés de falar, poxa, você sempre está chegando atrasado, né? Eu estou percebendo que nos últimos tempos você está chegando atrasado. A CNV é isso. Ou uma tentativa. Também você pode adaptar o discurso, né? Porque quando você chega atrasado, eu me sinto desprestigiado, eu estou achando que a empresa não é prioridade para você. Então, eu gostaria que você chegasse eu acho que não precisa ser... pontual. A empresa não... A gente tem uma relação com o trabalho muito complexa, porque, assim...
a gente precisa pagar conta, a gente precisa viver, ter dignidade, né? O trabalho traz dinheiro, traz dignidade para as pessoas, mas também não é a prioridade da vida de todo mundo. Não deveria ser. Somente, em alguns momentos, sim. Eu acho que em alguns momentos a gente vai priorizar o trabalho. Pô, tô começando a carreira, tem que fazer o corre, tem que fazer o esforço. Mas, poxa, a mulher engravida, nessa hora ela vai ter que priorizar o trabalho? Ou ela pode ter uma relação legal com o empregador dela e ter o tempo para poder fazer os exames, para poder se afastar, para fazer a própria licença maternidade dela. Então, assim, poder fazer esse pedido é importante, mas falar, cara, adapta o discurso, precisa ser também super by the book, né? Chat GPT, né? Colocando exato. Como falar educadamente. Usando métodos da CNV. Veja, a gente tem empregado que eu tô... Essa aí a vida, porque tá chegando atrasado. Como então, falar que vou matar ele de uma forma educada. Pra que eu não caia num assédio moral e não vá parar na justiça do trabalho. Porque é isso, você não tem... Não é porque você tá chateado, pé da vida, que você tem o direito de soltar os marimbondos para cima de todo mundo. Não é porque você é um empregador, dono do negócio, que você pode falar de qualquer maneira, porque você também vai impactar na sua produção. É isso que, às vezes, o empregador esquece. Esse empregado... Desmotivado, né? Desmotivado, maltratado, desqualificado, que não recebe a qualificação para o trabalho, ele também se desmotiva e adoece. Esse é o ponto, que assim que a gente tem esquecido de... todo mundo é empreendedor, você troca a pessoa por outra, num piscar de olho, por outro, um MEI por outro MEI, num instante. Faltou hoje. Tem um MEI ali para botar no seu lugar, o que o Pablo Marçal fala. Não apareceu? Tem 10 na fila de emprego. Então, assim, essa rotatividade faz com que a pessoa se sinta altamente pressionada. Vai trabalhar em que condições? Doente, com o filho, com a mãe morrendo, com um monte de situações. Você fala, cara... Esse cara adoece, a sua produtividade vai cair. E aí? Você vai botar outro no lugar até você treinar, até você qualificar essa pessoa, até ela pegar o clima da empresa. Vai parar a empresa. Isso, aonde você tem mais prejuízo e onde você tem mais lucratividade. Então, né? Tratar o empregado de uma forma boa também é uma forma de aumentar o lucro da empresa. Com certeza. E a empresa também, ela goza de uma boa reputação, porque eu não sei se vocês se lembram, tipo assim, de vez em quando tem essas grandes empresas, tipo, que trabalho escravo, ela perde credibilidade no mercado, e aí as pessoas boicotam. Não vamos comprar mais roupa naquela loja, porque aquela loja, ela tem... ela apoia, ela né? trabalha escravo. Ela utilizou mão de obra, né? Análoga à escravidão. Tem isso também, ela perde credibilidade no mercado. Não é só o empregado que perde, o empregador também perde. E até como potencial empregador. Porque você sabe que a gente tem rankings aí das melhores empresas para trabalhar. Essas empresas que sofrem danos na reputação, as pessoas mais bem qualificadas não querem trabalhar lá. Você quer estar associado a um empregador que tem práticas nocivas à sociedade? Não dá. Não dá. Então, assim, até para você atrair bons talentos, se você tem uma reputação prejudicada... Atrapalha. Atrapalha muito. Então, você, empreendedor, pegue a visão. Espero que você tenha curtido o episódio até aqui. Muito obrigado pelo papo. Obrigado de verdade. Já acabou. Acabou conversando. Então vamos mais uma hora aqui. O que é que vocês acham sobre o deserto do Saara tá alagado? Monte Fuji não tem neve. Certo? E a Antártida, as geleiras estão derretendo. É uma grande... A gente passa o dia aqui. Só pensando sobre isso. Não, mas é muito importante porque... A gente está sempre falando em lucratividade, como melhorar a identidade para vender mais, tudo. E a gente não se apega a esse tipo de coisa, né? Seja do pequeno ao grande, você tome conta ali da pessoa que está do seu lado, porque, meu amigo... E às vezes as pessoas ficam pensando que é uma coisa inacessível, que é muito caro ter uma assessoria jurídica, e não necessariamente é caro. Você pode fazer uma coisa pontual. Eu acho que assim, quando você faz tudo orientado... a coisa tem uma probabilidade maior de dar certo. Né? Então, boa sorte para os empreendedores, estamos juntos. Eu defendo a empresa até debaixo d'água. Até o fim, mas a gente vai se embora, né? Mas dentro, né, das proteções legais, porque eu acho que a proteção ela é também para o empregado. Lógico. A gente fica muito assim, o empregador, ele está sempre mais exposto. Mas a lei também protege o empregado. A gente, no nosso bate-papo lá no Sebrae, eu vi uma empregadora falando que fez tudo pela funcionária e no final a funcionária processou ela. Aí a gente fica pensando, como é que você se expõe dessa maneira para ser um bom empregador? Né? Eu não sei se a gente precisa chegar nesse ponto. Ser bom empregador é se aviltar a sua própria dignidade. Não sei.
Não sei. Por isso que é bom procurar profissional. Exato, o Isso. profissional ajuda. Procure, porque aí, meu amigo, Auxilia, depois de arrumamento, tu orienta. pega a sua empresa. Sim. Passivo trabalhista quebra empresa. Quebra empresa. Quebra. O que tem de gente que quebrou por causa de funcionário, meu amigo. Verdade. Não tá na TV, é. E outra, a pequenininha que é pior, né? Que aí 20 anos, o cara estourou a empresa. Aí aquele funcionário que tá há 20 anos fala, agora esse homem tá rico demais. Nunca me tratou bem esse cachorro. Vou botar no pau. Não é isso? Mas obrigado demais. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que a gente troque outra ideia. Com mais certeza. tempo, Pode certo? convidar. Não, À pode vir, disposição. tá, já sabe, 12º andar. Eu sou do sexto, eu só Você subi. tá no sexto, né? É, só subi. Tô aqui do lado, no Nel. É mesmo? Então a gente vai Aham. marcar uma confra. É. Tamo junto até mais, viu? Brigadão de verdade. E se você assistiu esse vídeo até aqui, meu amigo, eu já falei no começo. Bota no grupo do Baba, no grupo da sua família, no grupo da confra de final de que vai ter aquele amigo secreto. Você vai dar um presente de 200, vai ganhar um de 20. Mas manda esse vídeo, certo? Um cheiro no seu coração, até mais.